Olá, boa noite. Aqui quem fala é pastor Hélio Pilveza Filho. Nós estamos aqui na Igreja de Interlagos. Hoje é dia 16 de novembro de 2025 e estamos aqui reunidos para o culto da família, ok? E você é nosso convidado. O site da igreja é o www.igrejadeinterlagos.com.br, onde você vai encontrar os nossos horários de culto. Tem um botãozinho aqui do lado superior direito, ao vivo, e aí você poderá participar dos nossos cultos. Todos os cultos que fazemos são gravados e disponibilizados no nosso canal do YouTube, chamado Igreja de Interlagos, tudo junto. Estamos também no Instagram, no Facebook. As perguntas podem ser encaminhadas lá no Fale Conosco, @igrejadeinterlagos.com.br. E você também pode nos encontrar lá no WhatsApp. Tem lá o meu número de WhatsApp, você pode falar diretamente comigo. Peço para que você curta, comente, compartilhe e diga da onde você está assistindo a gente. Quando você faz isso, o YouTube entende que você está dando alguma relevância e pode encaminhar este vídeo para outras pessoas também. Seja bem-vindo no nosso canal. Se inscreva no canal lá e ative o sininho das notificações. Ok? Uma vez dito isso, quero fazer uma pequena oração e abençoar aqui a nossa palestrante de hoje, que é a Eliette, né? Glória a Deus. Fecha seus olhos. Jesus querido, obrigado por esta noite, obrigado por esse culto da família, que o Senhor possa falar aos nossos corações, usando a boca da irmã Eliette, para que os nossos corações sejam cheios da Tua palavra. Peço, Senhor, que o Senhor abençoe aqueles que vão escutar essa mensagem através da gravação, e que o Senhor possa se revelar a eles, Pai. Esteja conosco, livra-nos de todo o mal, livra a Eliette, a sua família de todo o mal, Senhor. Nós pedimos isso no nome santo e soberano de Jesus. Amém. É com você, Eliette. Bom, irmãos, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre o Novo Testamento, para variar. E o pastor Hélio, quando ele falou de Efésios 2:8, já me facilitou um pouco a vida. Então, irmãos, antes de iniciar, quando Jesus apareceu aqui na Terra, ele enfrentou os judeus que tinham uma cabeça de Velho Testamento. Eles foram ensinados à luz do Velho Testamento, né? E ele teve que modificar muitas coisas no pensamento dessas pessoas, né? Então, se a gente começa a ler Mateus, o livro de Mateus, a gente começa a ver que tem lá o nascimento de Jesus, né? Depois que Jesus fica adulto, ele escolhe os discípulos, e a Bíblia fala que ele começou a caminhar, né, pela Judéia, percorreu, que ele era conhecido da Síria, ele percorreu Galiléia, sinagogas. Então, a fama dele aumentou muito porque ele curava muitas pessoas, né? Ele libertava muitos endemoniados, então ele foi muito conhecido. Até que Jesus percebeu que ele conseguia arrebanhar um número grande de pessoas, e ele subiu no monte e ele fez um sermão chamado Sermão da Montanha, né? E eu creio, irmãos, que esse Sermão da Montanha é o marco mais importante da vida cristã, porque o Sermão da Montanha dá a impressão que faz um paralelismo com a lei de Jeová, né? Inclusive, tem um lugar que Jesus chama o Sermão da Montanha de mandamentos que ele está dando, né? Então, com esse Sermão da Montanha, ele quis destruir muitos conceitos que foram dados por Jeová, porque a gente sabe, já falou muitas vezes aqui, que a visão do Pai e de Jesus, que é a mesma visão do reino, essa visão para o homem,
essa visão para a redenção do homem é oposta à visão de Jeová. Porque, como o pastor falou, né, a salvação não vem das obras para que ninguém se glorie, né? Só que, no Velho Testamento, o homem ele tinha que praticar as obras ordenadas por Jeová para que ele caísse nas bênçãos de Jeová. Então, dependia dele. Era uma ação ativa do homem. Porque se o homem não rezasse a cartilha, como dizem, direitinho do que Jeová mandava, ele estava fora. Né? Agora vem Jesus com uma outra proposta. Qual que é a proposta de Jesus? Olha, você está salvo por causa de mim, por causa do meu sacrifício na cruz, Jesus falou. Não foi por nada que você fez que você foi salvo. Você foi salvo porque eu subi naquela cruz, derramei meu sangue, morri pelos seus pecados e fui ressuscitado ao terceiro dia. Por isso você tem a salvação. E a partir dessa salvação, você tem que fazer boas obras, porque você está transformado. Né? Então, inverte totalmente o conceito que os judeus tinham. Né? Então, quando Jesus faz esse sermão da montanha, irmãos, que a gente vai depois pegar, tá? Esse sermão da montanha ele está descrito em Mateus capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. Se você tiver curiosidade depois, por amor a Jesus, leiam esses 3 capítulos, porque eles são a base do Evangelho, esses 3 capítulos. Você vai ler muita coisa e fala, isso aqui eu já vi em outro lugar, isso aqui eu já vi em outro lugar, porque é muito falado. Mas a gente fica ouvindo assim, tudo muito picado, mas talvez tenha um momento que aí você tem que sentar, se debruçar e ler no contínuo uma carta, né? Quando antigamente que os namorados se comunicavam com carta, né? Quando a namorada escrevia para o namorado uma carta longa, que chegava aquela carta, ele lia na hora toda a carta, ele não ficava lendo de picadinho. Né? A mesma coisa quando Jesus tem uma coisa boa para nos mostrar, a gente tem que ler. Né? Então, aqueles judeus que Jesus conversou com eles, né, conversou com os discípulos e com outras pessoas que nem conheciam Jesus direito, que só estavam lá por causa da fama que ele tinha tido, aquelas pessoas, irmãos, inclusive os discípulos, não sabiam exatamente qual era o propósito de Jesus. Eles achavam que Jesus iria ser aquele Messias aguardado que ia liberar Israel, ia libertar Israel do jugo dos romanos. Né? Então, aqueles ouvintes, eles tinham nos seus corações os ensinamentos da lei de Moisés, da lei de Jeová, né? Aquela lei onde a obra da pessoa era o que ela iria determinar se ela ia ser aceita ou não, né, por Jeová. Então, aquelas pessoas, elas foram ensinadas nos ditames do Velho Testamento, né? Dos ditames do olho por olho, dente por dente, nos ditames de apedrejamento de pessoas que adulteravam, né? Então, teriam que, principalmente mulheres, né? Homens, eu não sei se tem alguma descrição na Bíblia, mas a gente tem aquele exemplo da mulher que traiu, né, e ia ser apedrejada, e Jesus perdoou, né? Então, o judeu, ele foi ensinado pela lei de Moisés, pela lei de Jeová, a ter muita mesquinharia para angariar fundos econômicos, né? Para ter disputa de terra, existia muita falta de perdão com os seus inimigos, principalmente povos que não eram judeus, né? Que eles tinham aquela acepção de pessoas que foi ensinada por Jeová. Né? Então, qual era a esperança deles? A esperança deles era surgir o Messias guerreiro, né?
que através da conquista de terras, de exército, iria vencer, né, os romanos, né? Iria ser um Messias de uma proposta política, vamos dizer assim, né? E é para vencer César, certo? Então, essa era o tipo de pessoa que Jesus estava falando. E Jesus teria que mostrar uma outra proposta para eles. O motivo de Jesus ter vindo, o motivo do evangelho, a mudança de postura que essas pessoas teriam que ter. Então, vocês veem o quanto o Mateus 5, 6 e 7 é um livro rico, porque é um livro que quer mudar toda essa proposta dessas pessoas que moravam, né, os descendentes de Israel, que o que eles conheciam como exemplo era Davi, um homem guerreiro, e Salomão, um homem devasso, né? Um homem que tinha tido 1000 mulheres e morreu numa depressão, né? Porque ele achou que tudo era vaidade, né? Era um povo assim criado naquela brutalidade, né? Brutalidade do velho concerto, né? Então, os movimentos que eles conheciam de mudança eram movimentos de guerra, de mortandade, de vingança, esses movimentos que ele... Então, quando está escrito na Bíblia assim, aquele que odeia seu irmão é como se fosse um homicida, né? E fala, nenhum homicida vai ter a vida eterna. Isso para o judeu era uma coisa meio inconcebível, né? Porque como que o ódio já podia julgar alguém? Eles odiavam, eles foram ensinados a odiar os inimigos, né? Então, a fama de Jesus naquele lugar, com aquele povo, é que ele possivelmente era o Messias. Quando João batizou Jesus, né, e viu aquela pomba descer sobre ele, aquela voz que falou, esse é meu filho amado, em quem me comprazo, né, as pessoas falaram, olha, esse é Messias. João, que era tido como um profeta, né, João Batista, ele falou, olha, esse homem não sou digno nem de desatar as sandálias. Então, João estava anunciando, né, que aquele homem era o Messias, certo? Então, o que aconteceu? Aquelas pessoas todas se juntaram naquele monte, né, com a esperança de ouvir coisas de Jesus referente a mudanças políticas, certo? Como vencer os romanos, por exemplo, né? Como vencer a César, né? E aí, Jesus começou a se dirigir ao povo, né? Com uma outra postura, né? Falando de perdão, falando de pecado, falando de misericórdia, falando de resignação, né? Do reconhecimento do valor do irmão, do perdão, do amor, né? Da doação. Então, as pessoas, lógico que continuaram ouvindo, né? Mas as pessoas não entenderam bem o que Cristo quis dizer, né? Então, o Sermão do Monte, irmãos, é uma régua, é um parâmetro para nós cristãos sabermos se nós estamos realmente dentro da vontade de Deus, né? Esse é um propósito muito grande do Sermão da Montanha, né? Tinham basicamente 4 grupos lá de pessoas, né? Tinham fariseus, que eram aqueles religiosos, né? Que iam se justificar pelas obras, né? Tinham os saduceus, que achavam que não existia vida eterna, não existia nada disso, o mundo era aqui mesmo, né? Era aquela coisa, né? Comamos e bebamos que amanhã morreremos, né? Tinha os essênios, né, que buscavam a total separação
para ter santidade, que eles achavam que eles se separando de tudo do mundo, se tornando pessoas ascéticas, sem nenhum tipo de estímulo externo, eles iriam alcançar a Deus pela santidade, né? E aí vinha aquela história, né? Eles achavam que a salvação era por meio das obras deles também, né? E tinham os zelotes, que era o povo que tinha convicção que iria derrubar os romanos através da guerra, e não através de um Messias, né? Então, irmãos, atualmente existem também esses grupos de pessoas, né? A gente pode transportar para cá, né? Então, o entendimento, talvez, dos discípulos acabou sendo um pouco melhor, lógico, né? Que o entendimento do resto do povo, e, logicamente, com o amadurecimento dos discípulos, eles tiveram, sim, o entendimento exato do que Jesus falou no Sermão no Sermão da Montanha, né? Então, o que Jesus propõe no Sermão da Montanha não são ações necessárias para ser salvo, não é. Eu já disse, a salvação não vem pelas nossas obras. Mas o que Jesus propõe é: você está salvo, então você vai fazer essas boas obras, né? Vai ser consequência da sua salvação, né? E se a gente não estiver de acordo com o que está lá em Mateus 5, 6, 7, a gente tem que buscar Deus, buscar o Espírito Santo, buscar modificação, porque a gente está fora do prumo, como dizem, né? Então, as boas obras são consequência, né? Então, para a gente conseguir as boas obras que Jesus propõe no Sermão da Montanha, nós temos que ter o auxílio do Espírito Santo para a gente ter uma transformação de vida, né? Então, eu queria que o pastor abrisse Mateus 5, 5:19, só para a gente poder acompanhar algumas coisas, porque, logicamente, não vai dar para a gente esgotar 3 capítulos, irmãos, por isso que eu sugiro fortemente que vocês possam ler durante a semana, Mateus 5, 6 e 7, mas aqui em Mateus 5:19 fala assim: qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Então, vocês veem que aqui em Mateus 5:19, ele fala isso aqui é mandamento. Tá? Então, como é um conjunto de mandamentos que a gente vai ver, de regras e de atitudes que o homem tem que ter, eu acho que dá para substituir, sim, pelaquela visão dos mandamentos dados por Jeová, né? Então, só para fazer um resumo do resumo, irmãos, dos itens que tem em Mateus 5, 6 e 7, nós vamos falar alguns itens, tá? Que está no Sermão da Montanha. Fala das bem-aventuranças, isso aqui a gente vai falar, do sal, que o homem tem que ser sal e luz, que a gente falou na introdução do culto da semana passada, que Jesus veio cumprir a lei, ele não veio ser contra a lei, porque ele cumpriu nele mesmo a lei, porque ele morreu como um cordeiro imaculado para a remissão dos pecados, né? Só que depois ele falou que a lei mata, certo? E o Espírito vivifica. Ele fala sobre homicídio, né? Aquele que odeia o irmão é como se fosse homicida. Fala em adultério, aquele que olhar para uma mulher com intenção libidinosa já cometeu adultério em seu coração, pela intenção. Fala sobre divórcio, fala sobre juramentos, vingança,
fala sobre amar os inimigos. Imagina falar isso para o judeu, irmãos, amar os inimigos. Fala como dar esmola, né? Que a sua mão direita não veja o que está fazendo a mão esquerda, que dar esmola é uma coisa assim que tem que ser feita em oculto, né? Ele ensina a oração do Pai Nosso, que é a oração que a gente ora agora. Ele fala sobre jejum, fala sobre tesouros no céu, fala sobre buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vão ser acrescentadas. Fala sobre julgar os outros, fala sobre pedir e dar-se-vos-á, fala sobre a árvore e seus frutos, a árvore boa dá fruto bom, né? Fala sobre os falsos profetas, aquela história que ele fala, nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. Fala sobre construir a casa sobre a rocha. Então, vocês veem que são várias histórias que a gente já ouviu falar, várias pregações, que eles estão todos inseridos aqui no Sermão da Montanha, que também é conhecido como Sermão do Monte. Eu não sei se lá era um monte ou uma montanha, mas devia ser um lugar que Jesus, logicamente, estava um lugar mais elevado e tinha centenas ou milhares de pessoas ouvindo ele, né? Então, irmãos, para o homem comum, é quase impossível cumprir esses mandamentos dados por Jesus no Sermão da Montanha. Por isso, necessitamos do Espírito Santo, né? Quando ele fala assim, olha, imagina ele falando isso para o judeu, olha, aquele que quiser pleitear com você, pode abrir pastoral no 5:40 para os irmãos acompanharem. No 5:40, vamos ver aqui com os irmãos. 5:40. 5:21, isso, 5:40. Então, 5:40 fala assim, e ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. Imagina, irmãos, os judeus ouvirem isso, do jeito que os judeus eram gananciosos, né? Mas por quê? Porque Jesus falava em perdão, né? Jesus falava assim, olha, se você perdoar o seu próximo, o Pai Celestial também perdoará a vós, né? Então, quando Jesus fala assim, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam. Irmãos, como isso é difícil até para a gente. Eu vou orar por uma pessoa que me maltrata e me persegue? Ah, não. Irmãos, isso é mandamento de Jesus. E se você não conseguir, se eu não conseguir fazer isso, a gente tem que orar para o Espírito Santo nos ajudar. Porque isso é mandamento. Porque no final fala assim, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Tá? Então, está também em Mateus 5. Tá? Esse que eu acabei de falar, não precisa abrir, o pastor está no 44. Quando ele fala para se desprender das riquezas, né? Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem tudo, os ladrões roubam, né? Mas ajuntai tesouros no céu. Irmãos, tudo isso Jesus falou. Ele falou sobre santidade, quando ele falou, olha, os antigos falavam, não cometerás adultério. Aí Jesus fala assim, olha, qualquer que atentar para uma mulher para cobiçar no seu coração, já cometeu adultério. Então, irmãos, a régua de Jesus está bem superior, certo? Então, o que a gente depreende de tudo isso? Que o Sermão da Montanha, ele escancara, ele mostra a distância que tem entre o homem natural e o homem espiritual. Que o homem espiritual, ele só vai conseguir estar de acordo com os mandamentos de Jesus quando ele tem o Espírito Santo, né? Porque é uma demonstração de frutos do novo nascimento, né? Então, quando o João fala assim,
todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Quando João fala isso, João 1,12, a gente pensa, olha, Deus nos deu um poder, esse poder é o poder do Espírito Santo que vai nos fazer aptos a viver do sobrenatural com Cristo. Porque o Sermão da Montanha são ações que têm que ser tomadas pelo cristão que extrapola o homem natural. Então, é aquele poder que está falando em João 12. Deus deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Esse poder é o poder do Espírito Santo, né? Por isso que fala que o homem natural não compreende as coisas de Deus, porque parece loucura, mesmo. Como que a pessoa fala, mas só eu, no meu coração, eu atentar de um modo meio malicioso com a mulher, eu já cometia adultério, né? Então, é uma situação que não é muito confortável ao homem natural, né? Então, o que Jesus, quando ele está mostrando o sermão da montanha, irmãos, ele está falando assim, olha, produza frutos dignos de arrependimento. É isso, produza frutos dignos de arrependimento. Porque se eu agir da mesma maneira, quando eu não era convertida e depois eu me converto, eu fico fazendo as coisas da mesma maneira, é porque não houve transformação, não houve novo nascimento na minha vida, né? Quando Jesus fala no Sermão da Montanha, buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas vão ser acrescentadas, e se buscai o reino de Deus, buscar primeiramente o reino de Deus, isso, irmãos, está incluído esperança, está incluído arrependimento, está incluído fé, tudo está incluído nisso, porque quando eu busco primeiro o reino de Deus, eu tenho que ter fé que as outras coisas serão acrescentadas, né? Então, esse versículo, irmãos, é um versículo muito chave da vida cristã, né? Então, o Sermão da Montanha, ele mostra o que eu devo ser se eu digo que eu sou cristã. Então, como que eu devo ser, né? Então, quando fala assim, que pelos frutos a gente conhece o cristão, né? Agora, eu quero falar uma outra coisa com vocês. Eu quero falar sobre as bem-aventuranças. As bem-aventuranças, se o pastor quiser abrir, está no Mateus 5, de 2 a 12, tá? Essas bem-aventuranças, irmãos, é muito interessante, por quê? Porque bem-aventurado quer dizer uma pessoa que está em completude, que está muito feliz, que chegou no auge. É um bem-aventurado de Deus, ela está lá no topo do topo. E aí a gente vê assim, bem-aventurados que choram, bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados pobres de espírito, isso é ser feliz, chorar é ser feliz. Então, quando a gente começa a ler, parece que tem um degrau que não se encaixa muito, né? Então, vamos ler aqui, depois eu falo para vocês, assim, o que a gente tem que depreender disso, né? Como a gente entender isso. 5:2, Mateus 5:2. E abrindo a sua boca, ensinava, que é Jesus, dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Irmãos, quem tem fome e sede de justiça é porque está muito mal, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão
alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição, irmãos. Você tem que estar feliz por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Irmãos, o que assim a gente pode entender de todas essas bem-aventuranças é, quando acontecer tudo isso, pacificador, ter fome e sede de justiça, misericordioso, ser perseguido, tudo isso é Jesus. Então, quando acontecer tudo isso com você, você está refletindo Jesus, refletindo a obra de Jesus na sua vida, né? Porque quem foi mais perseguido que Jesus? Ninguém. Ele morreu na cruz, né? Quem foi mais manso? Eu sou manso e humilde de coração, né? Quem tem fome e sede de justiça? Se Jesus não tivesse fome e sede de justiça, ele não tinha descido até aqui na terra, vendo as pessoas enganadas por um sistema criado por um Deus chamado Jeová, que enganava as pessoas. Aí o pai falou assim, não, Jesus, vai lá e mostra quem é o verdadeiro Deus. Aí Jesus veio refletir o Pai, veio revelar o Pai. Bem-aventurados limpos de coração. Quem é mais limpo de coração, irmãos, que Jesus? Então, quando você se revestir dessas qualificadoras aqui, explorar, ser manso, ter fome e sede de justiça, ser misericordioso, ser limpo de coração, você está refletindo Jesus. Se você estiver refletindo Jesus, você é bem-aventurado. Porque seu lugarzinho está bem juntinho de Jesus, irmãos. Porque você está vivendo já aqui na Terra o que Jesus viveu, né? Por isso que é bem-aventurança, não é porque você vai ser feliz aqui na Terra, não. Bem-aventurança não tem nada a ver com felicidade terrena. Bem-aventurança não tem nada a ver a ter conta alta na poupança, não tem nada a ver a ter carro último tipo e ganhar bastante dinheiro e ter boa saúde e família perfeita. Não é isso bem-aventurança. Né? Quando Jesus fala assim, manso, ele falava, olha, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Quando ele fala assim dos que choram, Jesus falou assim, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que são enviados. Olha como Jesus estava chorando por dentro. Quando fala sobre querer fazer a vontade de Deus, Jesus falou, olha, minha comida é fazer a vontade de Deus. Quando fala, seja misericordioso, Jesus falava, olha, sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. E Jesus também era misericordioso, porque Jesus e o Pai era a mesma personalidade, né? Limpos de coração, Jesus ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado, né? Então Jesus ele foi o ser mais limpo de coração que existiu, né? Os pacificadores, né? Bem-aventurados que são pacificadores. Jesus reconciliou o mundo com Deus. Olha que pacificador que ele foi, né? E Jesus também foi o maior perseguido, né? Que ele fala assim, ó, lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior que o seu Senhor, se me perseguiram a mim,
também perseguirão a vós. Isso está em João 15, 20, irmãos, não precisa de abrir, pastor. Então, quando a gente fala em sermão da montanha, irmãos, a gente fala em todo o arcabouço que Jesus montou para o seu evangelho. Quando ele começa nas bem-aventuranças, que as pessoas não entendem muito bem, ele está falando das próprias características dele, que ele quer, a gente como cristão, a gente tem que ter as características do nosso mestre, né? Ser manso, ser humilde, foi perseguido, foi pacificador, né? Então, quando a pessoa fala assim, mas eu tenho que ser pacificador, sim, a Bíblia fala que você tem que se reconciliar com seu irmão, né? Fala assim, olha, quando você for apresentar uma oferta, vai antes, deixa a oferta, você reconcilia com seu irmão, aí você volta e faz a sua oferta. O quanto era importante, né? Um pouquinho aqui, irmãos. O quanto era importante essa reconciliação. Quando ele fala assim, como eu disse, né? O pecado não é só a ação, o pecado é também a intenção do coração. Porque quem tem a intenção no coração, irmãos, mais cedo ou mais tarde, aquela intenção vai virar uma ação. Por isso que a gente tem que combater a intenção antes que vire uma ação. Combater através do Espírito Santo, né? Quando fala assim, olha, quando Jesus, durante o sermão, ele fala assim, olha, você não jure, seja o vosso falar sim, sim, não, não. Ele está falando, olha, o cristão verdadeiro não pode mentir. A mentira não tem que fazer parte da nossa vida. Isso está em Mateus 5,37. Tá? Não precisa de abrir também. Sobre a vingança, né, que Jesus fala em Mateus. Aqui, irmãos, eu estou referenciando todo o sermão, tá? É que eu estou falando sem ler um por um, senão a gente vai perder muito tempo e não vai dar tempo de chegar no final. Né? Quando Jesus fala assim, olha, você tem que ter perdão. Você ouviu o que foi dito? Olha, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, se alguém te bater na face direita, oferece a esquerda. É o contrário do olho por olho, dente por dente, né? Quando ele fala assim, olha, você ouviu o que foi falado lá no Velho Testamento? Ame o próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, vos digo, olha, agora é outro mandamento. Esquece aquele mandamento antigo de Jeová, porque Jeová não tem nada a ver comigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem. Quando fala assim, olha, você tem que orar e dar a esmola lá no secreto do seu quarto, e dar a esmola sem ficar tocando trombeta, né? Quando orares, não seja como os hipócritas, que se comprazem em orar em pé nas sinagogas, né? Para ser visto pelos homens. Então, muita coisa que existia no Velho Testamento foi totalmente reformulado no Sermão da Montanha, né? No Sermão do Monte, quando ele fala assim, olha, você não ajunta tesouros no céu, você não ajunta tesouros na terra, onde a traça corrói, onde a ferrugem consome, ajunte tesouros lá no céu, né? E isso também está no Sermão da Montanha, em Mateus 6,20. Quando ele fala também para não julgar, não julgue o irmão, porque às vezes você está querendo tirar um cisco no olho do irmão e tem uma trave no seu olho. Isso está também no Sermão da Montanha, em Mateus 7,5. Quando fala assim, olha, se vocês são maus e sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, as boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está lá no céu vai dar aos que nos pedirem. Né? Então, Jesus está mostrando que a gente tem que aprender a ter fé.
né? Ter fé que vai receber a bênção que a gente está pedindo, se for da vontade de Deus. Quando isso está também, irmãos, em Mateus também, no Sermão da Montanha, Mateus 7:11. Em Mateus 7:16 fala, olha, você quer conhecer uma pessoa? Veja os frutos dela. Pelos frutos você conhece a árvore. Isso também está em Mateus 7:16, Sermão da Montanha. Quando ele fala assim, olha, você tem que construir sua casa na rocha e não na areia. E a gente sabe que a rocha é Cristo, né, irmãos? O Sermão da Montanha, irmãos, é um espelho que a gente tem para que a gente possa alcançar o modelo. Qual o modelo que eu tenho que seguir para ser um bom cristão? Jesus foi um dos primeiros atos dele. Logicamente, quando eu estava lendo, eu pensei, nossa, o Sermão da Montanha, ele é um marco tão grande aqui na Bíblia, né? É um marco tão grande. Aí, quando eu comecei a ver, eu fiquei pensando, será que depois que Jesus escolheu os discípulos, ele já falou do Sermão da Montanha? Mas não, irmãos, porque aqui no versículo 4, a gente viu que Jesus teve a sua tentação, que na tentação de Jesus, Jesus já mostrou para o diabo quem é Jesus e quem é o diabo. O diabo já foi derrotado na tentação de Jesus, né? Porque teve o batismo de João, depois vem a tentação de Jesus, e aí depois Jesus começa o seu ministério escolhendo os discípulos, aí já vem as curas, muitas curas, e muitas libertações de endemoniados. E aí que Jesus fez essas curas como que para rebanhar pessoas, já vem o Sermão da Montanha. Foram assim, foi um marco muito grande na vida de Jesus, na vida ministerial de Jesus. Por isso, irmãos, que eu disse, a gente, logicamente, não vai dar para dissecar inteiro o Sermão da Montanha, mas leiam Mateus 5, 6 e 7. Leiam em casa, grifem na Bíblia, faça bolinha nos versículos, no número dos versículos que você acha mais interessante, irmãos, porque é uma mensagem enriquecedora que Jesus mandou para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento espiritual. Vocês viram vários exemplos que eu dei aqui de ensinamentos que estão aqui no Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, que Jesus quer nos comunicar. E se Jesus quis nos comunicar, é que Jesus quer que nós façamos essas orientações que ele nos mandou, né? Que nós tenhamos conhecimento dessa palavra. Amém? Então, eu vou terminar essa palavra, eu vou fazer uma oração com os irmãos, e que a gente possa, irmãos, saber que o Sermão da Montanha é uma régua, sabe o que é régua? É uma coisa que você tem que ficar assim do lado e ver, eu estou na medida, eu estou na estatura que Cristo quer que eu esteja, né? E agora vocês já sabem também o que são as bem-aventuranças. As bem-aventuranças é o modelo do próprio Jesus. O próprio Jesus se encaixa nas bem-aventuranças. Então, ele quer que a gente seja aquilo, né? Quer que seja pacificador, porque, irmãos, a gente sendo parecido com Jesus, a gente vai ser um cristão melhor. Amém? Senhor Deus, nós te engrandecemos, Senhor, porque a tua palavra é maravilhosa, Senhor. Quando tu disseste, Senhor, que tu nos deixasse um novo mandamento,
que nós teríamos que amar uns aos outros. Muitas vezes nós negligenciamos esse sermão da montanha, que é um mandamento fantástico que tu nos deixaste, Senhor. Uma palavra de sabedoria, de conhecimento, inesgotável, Senhor. Que nós possamos, Senhor, atentar, Pai, para seus ensinamentos, que nós possamos viver, Senhor, na prática, seus ensinamentos, Pai. Nós entregamos todas o nosso interior, Senhor, a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente, nós entregamos a Ti, Pai, para que Tu possas trabalhar, Senhor Deus, nas nossas vidas, Pai, para que Tu possas mandar o Teu Espírito Santo, Senhor, para nos auxiliar, Senhor, porque muitas vezes nós temos pensamentos que nos desviam, pensamentos que nos desanimam, pensamentos de loucura, pensamentos, Senhor Deus, que não se coadunam, Senhor, com a Tua vontade. Mas queremos, Pai, de coração, Senhor, estar no centro da Tua vontade, Pai. Nós queremos cumprir os Teus desígnios, Pai. Nós queremos, Senhor Deus, fazer a Tua obra, Pai. Eu te agradeço, Senhor, e que essa palavra, Senhor, possa estar plantada em nossos corações. Eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém.